Querido catequista, querida catequista da nossa Diocese de Caxias do Sul, nós da Pastoral Vocacional e também da Comissão de Iniciação à Vida Cristã, temos a alegria de apresentar a você os encontros de catequese sobre vocação que deverão ser trabalhados nas turmas no mês de agosto. O encontro para a terceira e quarta etapa tem por título Igreja, uma Sinfonia Vocacional, seguindo também o tema do mês vocacional proposto pela CNBB. Para este encontro, vamos precisar de uma folha com um pedaço de partitura, como está no anexo deste encontro, a Bíblia, imagem da comunidade ou paróquia que você faz parte, e folhinhas de papel para escrever uma oração no final do encontro. A proposta é nós ajudarmos os catequizandos a refletir sobre a imagem da igreja como uma sinfonia, isto é, diferentes sons que, soados juntos, formam uma melodia. E para isso nós vamos utilizar o texto bíblico de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 19. De fato, assim como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se a orelha disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta leitura de Paulo quer nos ajudar a perceber a importância da diversidade de membros para formar um corpo. Nós, como igreja, somos também um corpo formado de diferentes membros, que são as diferentes funções, os diferentes ministérios, as diferentes vocações que temos na igreja e que estão a serviço. São diferentes e todas têm o seu valor e todas são importantes e devem trabalhar juntas, integrar-se para formar este corpo que é a igreja. Nós propomos que para dinamizar ainda mais o encontro se utilize então a imagem da partitura que temos no anexo a este encontro. Cada catequizando deve receber um pedaço da partitura para realizar esta dinâmica, desenhar-se como boneco neste espaço em branco e, seguindo as indicações, ir colocando frases ou descrições pessoais dentro do corpo deste boneco. No final, deve-se juntar, ao começo da partitura, os diferentes pedaços que cada um recebeu e se desenhou como boneco, e assim a gente formar uma grande partitura representando a comunidade de cada um, formada por diferentes
vocações, diferentes ministérios, mas todos juntos, formando um único corpo, uma única partitura que é a Igreja. E no final, se pode pedir, a cada catequizando para escrever uma oração no pequeno pedaço de papel, pedindo a Deus que o ilumine a discernir e assumir a vocação que se sente chamado. Também é importante que se apresente aos catequizandos as diferentes vocações que temos na nossa igreja, os ministérios leigos, a vocação à vida matrimonial, à vida religiosa consagrada e também ao sacerdócio, como formas, como ministérios que assumimos na comunidade para nós colocarmos também a nossa vida a serviço dessa comunidade, assumindo alguma vocação ou ministério. Um bom encontro e que Deus vos abençoe.